Olá, seja muito bem-vindo a essa aula de CEA, Certificação Especialista em Investimentos. Mas, antes de eu aprofundar nesse assunto diretamente do que é a CEA, a gente precisa voltar um pouquinho e explicar o fundamento, por que existe essa certificação, por que ela é exigida e num curso superior específico. Por que será? Vamos lá. Vou diminuir... vou diminuir meu rostinho aqui não. Vamos continuar conversando. Depois eu boto o slide aí pra vocês. Vamos lá. O que acontece? Já parou para pensar que para o mercado financeiro de fato não existe um curso superior específico? Não tem um curso superior de especialista em investimentos. Justamente por isso que o Conselho Monetário Nacional, que é o órgão máximo do Sistema Financeiro Nacional, com a Lei 3158 do Conselho Monetário Nacional, ele determinou que o profissional especialista em investimentos obtivesse uma certificação que é como se fosse um selo de qualidade, né? Que trouxesse maior autoridade para esse profissional. E esse selo, essa certificação, ela comprova que esse especialista em investimentos, ele fez uma prova que atesta as suas habilidades técnicas. Então, o Conselho Monetário Nacional, ele aceita que o especialista em investimentos tem essa certificação que é entregue pela Anbima. Então, justamente por isso, não é exigido um nível superior, porque tem a certificação que habilita o profissional de mercado financeiro a atuar como especialista em investimentos, fazer a comercialização de produtos de investimentos para os clientes, certo? Prontinho, Anbima, Associação Nacional das Entidades de Mercado Financeiro e de Capitais. Lembra que eu comentei com vocês que o Conselho Monetário Nacional, ele criou uma lei, né, criou uma norma, que ele é o órgão máximo do Sistema Financeiro Nacional, ele que normatiza, que os profissionais do mercado financeiro poderiam atuar no mercado financeiro a partir do momento que eles tivessem uma certificação que atestasse as suas capacidades técnicas. E especificamente a gente está falando da certificação CEA agora. E a Anbima, ela é o órgão, a associação que aplica essa prova para você, no caso de CEA, tá? Já comentamos em outros vídeos sobre a certificação CPA 10, CPA 20, mas a Anbima, ela também aplica as provas de certificação CEA. A Anbima criou a CEA. E além disso, a Anbima tem outros 4 compromissos, outras 4 frentes, tá? Que são, primeiro, informar. A Anbima, ela tem um compromisso de trazer informações sobre o mercado financeiro. Que informações são essas, Letícia? Quando você entra no site da Anbima, ali tem informação de carta de gestores, mercado financeiro, curva de juros, marcação a mercado. Assuntos que você estuda na certificação CEA, tá? A Anbima, ela traz esses tipos de informação, tá? Ela traz diversas informações extremamente relevantes sobre o mercado financeiro, trazendo informações de indicadores econômicos, base de dados, diversas informações que são extremamente importantes sobre o mercado financeiro para todos nós. Eu vou abrir o site da Anbima daqui a pouquinho pra gente e você vai conseguir verificar isso. Um outro compromisso, uma outra frente da Anbima é representar. Ela representa os seus associados. Que associados são esses? As instituições financeiras. Assets, bancos, corretoras, distribuidoras, administradoras. Todas essas instituições financeiras. A Anbima, ela também tem como função representá-las. Representá-las perante a quem? Aos seus órgãos reguladores. E que órgãos são esses? Banco Central e CVM. Todos esses assuntos você aprende mais profundo quando você estiver estudando para a certificação CEA, tá? Eu tô trazendo aqui, isso foi uma novidade para você, órgãos reguladores, órgãos normativos, eu tô pincelando aqui para você alguns assuntos, mas tudo isso você aprende com muito detalhe estudando para certificação, tá bom? Eu mesma explico tudo isso lá no primeiro módulo do Sistema Financeiro Nacional, caso você venha estudar com a gente, tá bem? Terceira frente da Anbima, terceiro compromisso é autorregular. Autorregular é suavizar e criar procedimentos para os seus associados seguirem. A Anbima, ela cria procedimentos para os seus associados, que são as instituições financeiras, virem a seguir, tá?
andarem na linha ali. Ela não cria normas, mas ela traz algumas informações, digamos assim, que os seus associados precisam seguir para que os seus associados estejam enquadrados nas éticas e nas normas que são trazidas pela Ambima, tá bem? E o seu quarto compromisso é educar. Ela tem a frente de educar, trazendo cursos gratuitamente, tá? Lá no site da Ambima você consegue acessar, são cursos extremamente importantes e bem relevantes. São cursos gratuitos, alguns são pagos, mas a maioria são gratuitos, que você consegue estudar e vai enriquecer o seu currículo e, obviamente, o seu conhecimento também, né? E uma das suas frentes é a certificação, trazer as certificações financeiras, aplicar as certificações, e hoje, especificadamente, a que a gente está se referindo é a certificação CEA, Certificação Especialista em Investimentos. Então, agora que você... tem a CPA 10, que eu já comentei, CPA 20, CEA, CGA, CGE e CGF. Todas as certificações disponibilizadas, dadas pela Ambima, tá? E Letícia, me explica aqui uma questão que você acho que deve ter passado assim. Ambima, e você falou que é a Associação Nacional das Entidades do Mercado Financeiro e de Capitais. Mas o nome Ambima tem muito a ver com tudo isso que você falou, não. Realmente não tem. Por quê? A Ambima, ela é uma fusão. Sim, essa associação ela é uma fusão de duas outras associações, que é a Ambid e a Andima. Isso você não precisa gravar, tá? Geralmente nem é cobrado na prova, principalmente de CEA. Talvez possa cobrar lá na CPA 10, mas fica tranquilo quanto a isso. Mais uma vez, ratificando, estudando para certificação, você vai entender tudo isso, tá? Então, Ambid e Andima são duas associações que se fundiram e originou-se a Ambima. Isso lá em 2009, tá? Então, por isso, Ambima não tem muito a ver com a Associação Nacional das Entidades de Mercado Financeiro e de Capitais, tá bom? Mas é só mais uma informação, mais uma curiosidade que eu tô trazendo aqui para você. Beleza? Então, entendido tudo isso, sanado essas dúvidas, vamos de fato, falar sobre a certificação CEA. CEA, esse aqui é a descrição engessada da CEA, tá? Que você vê lá no site da Ambima também. E é de extrema importância que eu trago aqui para você. CEA, Certificação Ambima de Especialista em Investimentos. É uma certificação que habilita os profissionais do mercado financeiro a atuarem como especialistas em investimentos. Eles podem recomendar produtos de investimentos para clientes em diversos segmentos, além de assessorar gerentes de conta. Essa questão de assessorar gerentes de conta não é que ele é um assessor, um assistente, não. Ele assessora os gerentes de conta referente a investimentos para os clientes. Um exemplo, o gerente da agência, ele não é um profissional que vai entender de produtos no detalhe, como um especialista em investimentos que trabalha e atua com isso diariamente. Então, esse especialista em investimentos, ele assessora, ele ajuda os gerentes de conta a buscar o investimento mais adequado para aquele cliente, para o perfil daquele cliente. Então, por isso que é uma questão de assessorar. Ele vai trazer os produtos de investimento mais adequados para aquele cliente, trazendo essas informações para o gerente, ensinando também, tá? Ele tem um papel de ensinar, educar também esse gerente conforme investimentos, já que ele trata de investimentos diariamente a todo momento, trazendo essas informações para o gerente e trazendo os investimentos que são mais adequados para o cliente. Ele pode, de fato, indicar produtos de investimentos que são mais adequados com o perfil do cliente, tá? Certo, entendido isso. De acordo com a instrução CVM 592, o profissional certificado CEA pode exercer a função de consultor de valores mobiliários. Sim, ele também pode trabalhar como um consultor de investimentos de uma forma autônoma, tá? Isso também é possível para o CEA, diferente de CPA 10 e CPA 20.
CEA pode trabalhar como CLT e CEA também, com as instituições financeiras, tá? E CEA também pode trabalhar de uma forma autônoma. Existem algumas regras para isso, ele tem que tirar a certificação, ele tem que se registrar lá na CVM, tem que pagar uma trimestralidade para que ele venha se tornar um assessor autônomo, sendo CEA, tá bom? Mas sim, também é possível trabalhar de uma forma autônoma, isso também é interessante para que você veja as possibilidades que existem também com a certificação CEA, tá bem? Então, falando agora exatamente sobre a prova CEA, o tipo de prova, computadorizado, assim como as outras, tá? Você faz essa prova online em um computador, num determinado local e horário que é agendado e aplicado. Data e horário, o candidato escolhe, assim também como as outras, tá? A CEA, ela tem em menos períodos do que a CPA 10 e CPA 20. Geralmente uma vez por semana, 2 vezes por semana, depende muito da região, tá? CPA 10 e CPA 20 geralmente tem todos os dias. Mas a CEA, ela é um pouco mais selecionada. Então é bom você agendar, organizar tudo bem antes. Pré-requisito, não existe pré-requisito, você não precisa cursar um nível superior específico ou ter uma determinada graduação ou o que seja. Qualquer pessoa pode fazer a certificação CEA, tá? Mesmo que você atue no mercado financeiro ou não. Talvez você não queira atuar no mercado financeiro, mas queira entender, estudar para a certificação CEA, para que você entenda mais sobre produtos de investimento, entenda como é que funciona o sistema financeiro nacional, renda variável, renda fixa, toda essa dinâmica. Então sim, a certificação CEA ela é adequada para você. Além de você entender sobre todos esses assuntos, aprender matemática financeira, fazer os cálculos que são necessários, você também terá uma certificação de especialista em investimentos e até pode vir a trabalhar como autônomo. Quantas questões tem na prova? 70 questões ao total. E a prova ela tem uma duração de 3 horas e meia. Essas 70 questões, para que você venha a ser aprovado, você tem que ter 70% de aproveitamento, que são 49 questões corretas. Então, para que você venha a ser aprovado na sua prova, você precisa acertar 70%, são 49 questões corretas. Acertei, Letícia, 48. Que pena, você está reprovado. Acertei 50 ou 49. Comemore, você está aprovado. E Letícia, existe algum bônus, alguma qualificação para quem acerta 75%, 80%, 90%, 100%? Não. Você também está aprovado, você vai ter uma porcentagem maior, mas isso não diferencia você dos outros que acertaram 70% ou 71%, tá? Todos estão aprovados e o que importa é ser aprovado, não é? Exatamente. Então, seguindo, vamos falar agora sobre o conteúdo que cai na prova, tá? Muito importante, além de você saber o conteúdo de fato da prova, você tem que saber o que especificadamente os módulos que caem na prova. Isso é muito importante, né? E é inteligente, porque você também pode filtrar o quê? Quais são os módulos que você pode se dar ao luxo de errar algumas questões e outros que não. Você precisa realmente se dedicar ao máximo e acertar, quiçá gabaritar, tá bom? Então vamos lá. Primeiro módulo. Deixa eu tentar... Não estou conseguindo rabiscar, mas tudo bem. CEA. Primeiro módulo é o Sistema Financeiro Nacional e Participantes do Mercado, assim como as outras certificações. Nessa prova, cai no mínimo 5% no primeiro módulo do Sistema Financeiro Nacional, tá? Ele tem um total na sua prova, esse primeiro módulo, de no mínimo 5% e no máximo 15%. Que isso corresponde a, no mínimo, 4 questões e no máximo 11 questões. Esse é o único módulo que não cai cálculo na CEA, tá? Então, dica de estratégia que eu te dou: gabarite esse módulo. Gabarite esse módulo. Por quê? Esse módulo é um 2-2 não? Relativamente fácil, tá? Sim, é um módulo relativamente fácil. E se você já estudou para as outras certificações, tem assunto das outras certificações, tá? Talvez aqui algumas coisas mais aprofundadas, mas enfim. É um módulo relativamente fácil que, se cair 11 questões, cara, você já pode se dar ao luxo de errar nos módulos que são mais complexos.
Isso é uma estratégia, tá? Então, geralmente não cai 11, tá? Geralmente cai 6 a 7 questões aqui, tudo bem? Pode cair até 8. Mas o mais indicado é que você venha gabaritar esse módulo, que é um módulo relativamente fácil, tá bom? Então, além de você saber o conteúdo, na CEA você tem que saber interpretar texto e ser muito estratégico, ok? Segundo módulo, princípios básicos de economia e finança, que já começa o cálculo. Também não é um módulo tão complexo, tá? Mas ele tem no mínimo 5 questões, no máximo 15 questões, que é uma quantidade de 4 questões no mínimo e 11 questões no máximo. Geralmente cai no máximo as 11 questões, tá bom? Instrumentos de renda fixa, renda variável e derivativos. No mínimo 15% da sua prova, no máximo 25% da sua prova. Quantidade mínima de 11 questões, quantidade máxima de 18 questões. Geralmente caem 14, tá? Geralmente caem 14. E é um dos módulos mais extensos da prova. Então, o que você tem que fazer? Você tem que se dedicar mais nesse módulo, tá? Se dedique muito nesse módulo e evite errar, fato. Mas, como você foi estratégico e você gabaritou o módulo 1, você pode se dar ao luxo de ficar em dúvida ou errar alguma questão aqui, certo? Entendeu a pegada? Show! Fundos de investimento, nosso quarto módulo. Uma porcentagem no mínimo de 10 questões, uma porcentagem máxima de 20 questões. Uma quantidade mínima de 7, uma quantidade máxima de 14. Geralmente cai em 11, tá? Fundos de investimento. Tem bastante detalhe, é um módulo profundo também, não é o mais extenso, mas é um módulo profundo e tem bastante detalhe, é um módulo relativamente chatinho, sabe? Porque são vários fundos de investimento, diversas classificações, então é indicado que você deposite mais tempo aqui também nesse módulo. Produtos de previdência complementar. Lembra sobre o módulo relativamente fácil, que eu falei que o primeiro módulo era 1, 2, 2? Esse é o segundo módulo relativamente fácil e ele é extenso na sua prova, ó. 10% a 15%. Então, ele pode ter uma quantidade mínima de 7 questões e uma quantidade máxima de 11 questões. Geralmente, cai de 10 a 11, tá? Pode cair ali 9, 10 ou 11. Então, módulo de previdência complementar é relativamente fácil. Procura gabaritar. Sim, procure gabaritar ou acertar o máximo possível de questões nele, porque você pode se dar ao luxo de errar nos módulos mais complexos, que tem as maiores pegadinhas, ou que tem aquela questão que você não conseguiu fazer, ou que você está muito nervoso e deu um branco, tu pula ela, você não fica perdendo tempo, você tem que ser estratégico. Não adianta perder tempo, muito tempo em uma questão que você leu, releu e não lembra. Não deu um branco, ficou nervoso, enfim. Então, pula essa questão. Porque você pode se dar o luxo de pular, porque você já gabaritou nos módulos mais fáceis. Certo? É uma estratégia que eu falo pra vocês lá no curso. Então, geralmente caem ali 10 questõezinhas, tá? Sim, tem cálculo, mas também não são cálculos complexos, são cálculos de previdência, geralmente são sempre os mesmos. Gestão de carteira e risco. No mínimo 10%, no máximo 15%, que é uma quantidade mínima de 7 questões, quantidade máxima de 14 questões. Geralmente caem umas 13, de 11 a 13 questões aqui. E planejamento de investimentos, 15 questões e 25 questões no máximo. É o segundo módulo mais extenso, tá? Mas não é o mais complexo. Esse é um módulo extenso, mas a metade dele é heurísticas. Heurísticas não tem cálculo e heurísticas é uma interpretação muito forte. Você tem que saber interpretar, tu tem que entender mesmo, tem que estudar por um conteúdo que ele venha te explicar a heurística no detalhe, que faça analogias para você de heurística. A partir do momento que você entende heurística, você já acertou a metade desse módulo. Geralmente cai umas 13 questões aqui, tá? E cai quase a metade de heurística. Então, estratégia. Aprenda bastante heurística, porque pode cair ali umas 5 questões, 4 questões de heurística, são 4 ou 5 questões estratégicas que você sabendo interpretar muito bem, você já pegou ali, certo? Geralmente caem umas 13 questões ao total desse módulo.
Então, CEA, entenda isso. Além de você saber o conteúdo, você tem que saber interpretar muito bem o texto e ser estratégico. Seja estratégico, que vai dar muito certo na sua prova. E, entendendo isso, explicado no detalhe os módulos, obviamente tem os seus submódulos, mas aqui eu vou falar os módulos para você. Eu vou tirar algumas dúvidas que devem estar pairando aqui na sua cabeça, tá? Possíveis dúvidas. Deixa eu colocar o uzinho aqui que eu esqueci ainda de colocar o dúvidas. Vamos juntos? Possíveis dúvidas. Cadê? Bora! Qual o valor da prova? Vamos lá ver o valor da prova? Vou mostrar aqui pra você, tá? Por que eu tô querendo te mostrar o valor da prova? Porque hoje, início de dezembro, quando eu estou gravando esse vídeo pra você, o valor é 1, tá? Mas, se você estiver vendo daqui a 2, 3 anos, não sei se a Ambima mudou, né? Se eu mudei também, se eu estarei assim ainda com os cabelos cacheados, loiras, eu já terei cortado, né? Porque eu sou louca pra cortar cabelo, sou a maluca do corte. Mas, enfim, né? Vai que em 2025 mudou. Então, eu acho importante trazer aqui. Então, pagamento. O exame custa R$ 520 para profissionais de empresas associadas à Ambima e R$ 630 para os demais. Empresas associadas são se você trabalha em uma instituição financeira que é associada à Ambima, ok? Se você trabalha, você paga o valor de R$ 520. Se você não trabalha, você paga o valor de R$ 630, ok? Letícia, estou em dúvida se a instituição financeira que eu trabalho é associada à Ambima ou não. Veja a lista, é só você clicar aqui que você consegue verificar isso, tá bom? E já que a gente já está aqui no site da Ambima, eu vou trazer já algumas informações para você. De que forma você se inscreve? Ah, olha só, aqui ó, 3 horas e meia, 70 questões, 70% de aproveitamento, tá bom? Para você se inscrever na Ambima, tanto inscrever quanto atualizar a sua certificação. Você clica aqui, ó, inscreva-se, você vai colocar o seu CPF, você vai informar se você é associado ou não, vai clicar que você concorda e próximo. Nessa parte do próximo vai gerar o boleto ou a forma de pagamento que você quiser. Pode ser Pix, pode ser boleto, pode ser cartão à vista, cartão parcelado, diversas possibilidades, tá bom? E você faz o pagamento. Após o pagamento ser compensado, você já pode agendar a sua prova para a data e horário e local que você quiser, ok? Aqui você pode navegar pelo site da Ambima, tem algumas informações, ó, quem somos, algumas informações relevantes da Ambima, informar, representar, que são as 4 frentes que eu comentei com você. Aqui sobre as certificações, você clicando na CEA, você tem aqui tudo sobre a certificação CEA, tá? Aquilo que eu comentei com vocês lá no slide, algumas informações relevantes, o pagamento, agendamento, agendar a prova, cancelar ou remarcar. Eu vou aprofundar mais isso aqui com você pelo slide, mas tudo isso você consegue acessar no site da Ambima. E já que eu já estou aqui, eu já vou trazer aqui uma informação para você. Ver todos os documentos. Olha só, vou voltar. Tá vendo aqui, ó, ver todos os documentos? Você clica aqui, você tem algumas informações, ó, edital dos exames, sumário estatístico, orientações, edital de curso de atualização, diversas informações que a Ambima traz para você, ó, selo de certificação. Depois que você tirar a certificação, você pega aqui dentro o seu selo de certificação e coloca lá no seu currículo, tá? Ou no seu LinkedIn, isso é muito importante. E aqui embaixo, ó, certificação CEA fórmulas. Essas são as fórmulas que caem lá na sua certificação. Isso aqui você tem acesso na prova, tá? Sim, você tem acesso na prova. Você vai poder ver essas fórmulas que estão em grego, né? Mas estudando com a gente lá no meu certificado, eu te ensino tudo isso daqui, você pode ficar tranquila. E aqui tá a fórmula do KPM, capitalização contínua, correlação, covariância, correting yield, custo médio ponderado, desvio padrão, índice de Sharpe, índice de treino, perpetuidade, variância. Aqui alguns dados de tributação, tá? Também algumas informações, tabela progressiva, tabela regressiva, de previdência. Tudo isso aqui tem lá na sua prova para você poder consultar, tá bom? Então, se você ficou com dúvida lá no momento da sua prova, na tabela progressiva ou na tabela regressiva de previdência, uau, você pode tirar essa dúvida ali, você clica lá no arquivo, lá no momento da sua prova, tá?
Ou, esqueci a esqueci a fórmula do índice de Sharp. Tudo bem, você pode consultar. Tá em grego, mas lá com a gente no meu certificado eu te ensino direitinho, você vai conseguir matar isso aqui de letra, tá bom? Essas são algumas das fórmulas, tá, que podem ser cobradas na sua prova. Não são todas, são algumas, tá? Porque ainda existem outras fórmulas, tá bom? E agora que voltando para o nosso slide, tirando outras dúvidas. Como se inscrever para a prova? Já me antecipei e demonstrei aqui para você como é que você faz para se inscrever para a prova, tá bem? Como posso fazer a prova? Posso fazer a prova em casa? Não, obviamente não. Não pode fazer a prova em casa. Você vai fazer a prova no local, horário e data que você escolher, tá? É um local que você faz junto com outras pessoas. A prova é computadorizada. Fica um monitor que vai ficar vigiando a prova. Tudo direitinho, tá bom? Posso remarcar a prova caso seja necessário? Sim, você pode vir a remarcar a prova, mas lembrando que você só pode marcar a prova 8 dias antes da data que você tinha agendado. Um exemplo, você marcou a prova para o dia 10 de dezembro. Você pode reagendar essa prova até o dia 2 de dezembro, ok? Se passar do dia 2, você não pode mais reagendar, então fique atento a isso. Caso eu não consiga comparecer no dia da prova, eu posso remarcar? Então, caso você agendou a prova para o dia 10 de dezembro e você não conseguiu comparecer à prova por um acidente ou caso de doença ou o que seja, você manda um e-mail para a Anbima especificando o que aconteceu. Caso você tenha ficado doente ou pegou Covid, não sei, você manda o atestado médico, tudo bonitinho, mande por e-mail, tudo comprovado lá no site da Anbima, no Fale Conosco. Você pode mandar essas informações para ele, explicar o motivo do seu não comparecimento na prova. Eles vão analisar, vão te responder por e-mail se você pode reagendar a prova ou não. Passa por uma análise, tá bom? Mas lembrando, você só tem até 3 dias da data da prova. Um exemplo, você estava com a prova agendada no dia 10. Dia 10 você não pôde comparecer, você tem até o dia 13 para poder mandar esse e-mail, ok? Não se esqueça desse prazo. Preciso levar calculadora? Sim, obviamente você precisará levar sua calculadora HP12C. Para fazer a prova, você precisa da calculadora, senão você não consegue fazer a prova, não consegue realizar os cálculos, tá? Isso é um fato. Então, você precisa levar a sua calculadora, tá? E você unicamente só pode levar ela, apenas a calculadora, seu celular, relógio, qualquer coisa pessoal, ponto eletrônico, fato que não pode entrar, né? Eles vão olhar antes também. Mas relógio, celular, tudo isso fica lacrado e guardado dentro de uma bolsa separada de você. Fica apenas a sua calculadora na sua mão. E tem que ser a calculadora HP12C, não pode ser nenhuma outra calculadora. Você só consegue realizar os cálculos com ela, tá bom? Apenas essa calculadora. E uma curiosidade também que pode estar pensando na sua cabeça, né? Letícia, quantas questões de cálculo podem cair na prova? Uma média de questão de cálculo é de 13 a 15 questões por aí, tá bom? 13 a 15 questões de cálculo podem cair na sua prova. Preciso levar caderno e lápis? Não, não precisa e nem pode. Quando você chega na sua prova, você senta na sua cadeira, você vai verificar que tem um papel, uma folha A4 e um lápis ao lado. Aquela folha A4 e o lápis serão o seu rascunho para você poder fazer ali anotações ou quiser escrever alguma coisa. Mas lembrando, aquele papel A4 e aquele lápis tem que ficar ali, tá bom? Se você pegar e levar para casa, sua prova pode ser anulada, tá bem? Então, lápis e papel são os que eles te entregam lá, ok? Quando sai o resultado? O resultado provisório, ele sai na hora. Quando você finaliza a prova, o coração batendo forte, você fica sabendo quantas porcentagens, qual foi o porcento de acerto, né? E ali você já sabe se você passou ou não, se você foi aprovado ou não. Mas o resultado oficial pode sair em até 15 dias e é enviado para o seu e-mail. Preciso fazer a CPA 10 e a CPA 20 para ir para a CEA? Não, você não precisa, não existe essa escadinha. Você pode ir para a CEA direto, tá? Mas entenda que possivelmente você tenha um pouco mais de dificuldade pelo fato de você não ter feito as outras certificações,
mas nada te impede de você ir para a CE direto. Se eu reprovar, posso remarcar o exame? Sim, você pode remarcar o exame. Um exemplo, se você fez a prova no dia 10 e infelizmente você foi reprovado, você pode remarcar o exame, pagar, tá? De novo, e remarcar o exame após 15 dias da data da sua reprovação, ok? Se eu reprovar, tenho que pagar novamente a inscrição? Já respondi, né? Sim, infelizmente você vai ter que pagar novamente a inscrição e fazer o agendamento da sua prova. Depois de aprovado, existe custo de manutenção? Não, não existe custo de manutenção da certificação CEA, tá? Mas lembre-se, se você for atuar como um autônomo, conforme eu falei lá no início da aula, você vai pagar um trimestre para a CVM, tá? Um valor trimestral, uma trimestralidade para a CVM, mas não para a Ambima, não tem isso. Você não tem que pagar uma mensalidade, nem anual, nem semestral, para poder ter a certificação CEA. Como faço para renovar a certificação? Então, a renovação. Existem algumas questões quanto a isso. Mas primeiro, para você poder fazer a renovação, se você já atua no mercado financeiro, você tem duas possibilidades. Uma é renovando através do site da Ambima, fazendo um curso de reciclagem. E a segunda é você, dentro da instituição financeira que você atua, fazendo uma prova. Ali você já pode fazer a atualização da sua certificação. Isso se você atua no mercado financeiro, você tem duas possibilidades, tá? Mas se você não atua no mercado financeiro, você só consegue fazer essa reciclagem, esse cursinho de reciclagem no site da Ambima. E ainda tem uma outra questão quanto a isso. Existe um prazo diferente para quem atua no mercado financeiro e para quem não atua no mercado financeiro. Se você atua no mercado financeiro em uma instituição financeira que é associada à Ambima, você tem 5 anos para renovar a sua certificação. Sendo que se você não atua no mercado financeiro ou em alguma instituição financeira que não é associada à Ambima, você tem 3 anos para poder renovar a sua certificação. Atente-se ao prazo e sempre procure renovar antes, para que você não perca o prazo e não tenha que fazer toda a prova de novo para tirar uma nova certificação, tá? Fique atento a isso. Quando estiver vencendo o prazo da sua certificação, a Ambima manda um e-mail para você, ou se você atuar em uma instituição financeira, eles também vão te informar, para que você não venha perder o prazo, tá? Então, atente-se a isso, ok? E uma outra última pergunta que pode estar pairando pela sua cabeça é: Letícia, preciso de fato fazer um curso, pagar um curso para que eu seja aprovado na CEA? Então, sendo bem sincera, você não precisa pagar um curso para que você seja aprovado na CEA. Mas, vamos pensar. Você que será um profissional, um especialista em investimentos, você não quer fazer o investimento na sua carreira para que você obtenha uma certificação que te colocará num patamar totalmente diferenciado dentro do mercado financeiro, colocará um ponto vermelho em você, no seu currículo, na sua carreira? O mínimo que você tem que fazer é um investimento na sua vida, na sua carreira, e em um curso que seja adequado, que te ensine de uma forma que você de fato venha aprender, uma forma tranquila, que qualquer pessoa venha conseguir absorver o conteúdo, para que você seja aprovado na prova de primeira. Ainda mais que você mesmo conseguiu ver que o valor, né, de inscrição não é nenhum valor baixinho, né? Imagine você fazer a prova, ser reprovado e ter que pagar mais uma vez uma inscrição para que você tire a certificação. Quantas vezes você vai ter que ficar pagando a inscrição e quantas vezes você será reprovado? É muito mais inteligente e adequado você fazer um investimento na sua carreira, nos seus estudos, para que você venha passar de primeira e rapidamente, né? E se você quiser estudar com a gente aqui do meu certificado, link aqui embaixo para que acho que é aqui, né? Link aqui embaixo para que você venha se inscrever e venha ser um aluno do meu certificado. Conquiste a sua certificação estudando com a gente rapidamente e de uma forma assertiva. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Clique aqui no curtir, se inscreve no nosso canal caso você ainda não seja inscrito. Todos os dias postamos conteúdo lá no Instagram. Esteja conosco. Um beijo e até mais. Tchau, tchau.